Olá, queridos irmãos, amigos e todos que estão agora assistindo esse vídeo. Estamos agora abrindo mais um culto da Igreja Evangélica Nazarena de Santo André. Amém, Jesus. Um culto ao Deus Altíssimo, um maravilhoso Deus. Vamos estar orando. Ó Senhor, Deus, grandioso Deus, Santo Eterno Pai. Ó Deus, que Teu Santo Espírito se faça presente agora nesse local, no Teu culto, ó Deus. Que o Seu Santo Espírito esteja dentro de cada lar, invadindo cada pessoa, invadindo os corações e falando com cada um, pois só Tu, ó Deus, sabe a dificuldade, as lutas de cada um, Pai. Que o Senhor esteja falando a cada pessoa, que o Senhor esteja quebrantando os corações, dando paz. Ó Deus, maravilhoso Deus, entregamos esse Teu culto a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, que oramos. Amém. Amém, Jesus. Amém. Vamos estar lendo um texto hoje que se encontra em Salmos, capítulo 145, do versículo 1 ao versículo 7. Louvores de Davi, que diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome, para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome, para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Amém? Que nós possamos estar louvando esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo. Pois só Tu, Senhor, é digno de ser adorado. Tu és a única razão da nossa adoração. Amém? Amém. Louve ao Senhor de todo o seu coração. És a única razão da minha adoração, ó Jesus. És
Santo Eterno Pai, esse Deus que entregou o seu Filho para nos salvar, esse amor imenso. Por isso, minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Mas nada se compara a esse amor de Deus, um amor que não podemos imaginar. Nada, não podemos imaginar. Vamos louvar. Cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor sempre nos dá uma chance de crescer um pouco mais. Que possamos voar como águias, subir montanhas altas com nosso Senhor Jesus e desfrutar dos seus milagres. Acredite, o Senhor é o Deus do impossível e ainda opera milagres. Amém? Que a sua fé possa ser renovada nessa noite. Amém, Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance
possamos entregar tudo ao nosso Deus, que a nossa fé seja suficiente para confiar plenamente, apesar das circunstâncias, apesar de cada situação mais difícil que seja, que possamos entregar a Ele. Nosso Deus agora vai falar com você. Vamos agora à palavra do nosso Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com vocês todos. Estamos aqui mais uma vez para manifestar a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, meditarmos nesta palavra que nos tem sustentado nesses tempos difíceis, nesses tempos que precisamos realmente da bênção do Senhor. E realmente sempre precisamos de Deus. Eu gostaria de, nesta noite após o louvor, que cantamos e adoramos a Deus, compartilhar com os irmãos a palavra que, lendo, aqui eu tenho lido o livro de Reis, dos Reis, Primeira Reis, Segunda Reis, muitas histórias lindas, maravilhosas, muitas histórias do poder de Deus, onde se manifestam ali os grandes profetas de Deus na história de Israel, o profeta Elias, depois o profeta Eliseu, que é o discípulo de Elias, que dá continuidade ao seu ministério. Então, nós, olhando aqui a palavra do Senhor, me chamou bastante a atenção um texto que eu ouvi uma certa vez, uma pregação nesse texto, e essa pregação realmente mexeu muito comigo. Eu não me lembro o nome do pastor, foi um pastor de Goiás, de uma comunidade da Graça de Goiás, que veio pregar em São Paulo, quando eu ainda era muito jovem. Mas este texto me chamou muito a atenção e marcou a minha vida, e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Eu vou ler apenas um versículo e depois a gente vai passar pela história daquilo que está acontecendo, lendo algumas outras partes. Ok? Nós vamos ler em 2 Reis, capítulo 7, verso 9. Nós vamos falar hoje sobre decisões importantes em tempos de dificuldade. Decisões importantes em tempos de dificuldades, ou até decisões corajosas em tempos de dificuldades. Isso talvez até abranja um pouco mais aquilo que nós vamos conversar nesta noite. 2 Reis, capítulo 7, verso 9. Diz assim: Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Quero ler novamente. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Muito bem. Esta palavra é uma palavra muito interessante, porque ela está sendo falada por 4 leprosos, 4 leprosos estão dando esta palavra. E o que leva esses leprosos a terem uma atitude dessa, e dizer palavras assim tão significativas, para as nossas vidas? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, então, este texto. Este texto, ele brota aqui no meio de uma história, Esta fala desses leprosos estão inseridas em meio a uma história muito interessante, uma história de crise, uma história terrível, onde o povo de Israel está vivenciando um dos momentos mais difíceis da sua história. O povo de Israel que está ali em Samaria, está cercado pelo exército da Síria, do rei Ben-Hadad, Ben-Hadad, que está cercando Israel por um longo período, um bom período de tempo,
e esse período de tempo é longo, eles não podem sair dali de Samaria. O rei de Israel está trancafiado, está lá dentro, não sabe o que fazer, não tem como sair. O exército de Ben-Hadad é muito maior, é um exército poderosíssimo, e as coisas começam a se complicar naquele reino, né? Diz aqui no capítulo 6 de 2 Reis, que ele sitiou Samaria, no verso 25, agora ele vai dizer assim: houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Veja só, economicamente Samaria tinha chegado ao caos, né? Economicamente Samaria tinha chegado a um momento assim extremo, de extrema pobreza, de penúria realmente, né? Onde as pessoas estavam pagando pela cabeça de um jumento. A cabeça dele valia 80 ciclos de prata, seja isso traduzido para nós, né? Significa 1 quilo, aproximadamente 1 quilo de prata, era o que valia a cabeça de um jumento, né? E um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata, ou seja, as pessoas estavam comendo ou usando aquele estrume, aquele coisa de pombo, né? Esterco de pombos, talvez seja ali para esquentar, para fazer alguma coisa, queimar, né? Não sei, mas estava valendo 5 ciclos de prata. E provavelmente isso daí é perto de umas 100 gramas de prata, né? Então, a situação era terrível, né, ali em Samaria. Mas ela chegou num ponto tão crítico, onde 2 mulheres chegam diante do rei e dizem para o rei, perguntou-lhe o rei: o que tens? Verso 28 do capítulo 6. Que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse, dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Este rei é o rei Jorão, né? E ele é um rei que andou em caminhos errados, em pecado, né? Fazendo o que desagradava a Deus. Ele era filho de Acabe, e este rei foi um mau rei para Israel e um rei que não obedeceu a palavra do Senhor. E por causa do pecado de Israel, é que Deus permitia que algumas coisas dessas acontecessem ali em Israel para que o povo pudesse voltar para ele, né? Então, a situação ali era uma situação de miséria completa, onde as pessoas não tinham mais nada para comer, ao chegar ao ponto de haver canibalismo, e canibalismo com seus próprios filhos. Então, o rei, quando ouve isso, apesar do seu pecado, apesar de tudo que ele fez de errado, eu acho que a situação foi tão chocante que ele se desespera, né? Mas ele se desespera e, ao invés de chegar diante de Deus e se arrepender dos seus pecados e buscar a Deus, não. Este rei, ele se revolta contra o profeta do Senhor. Ele se revolta contra Eliseu. E ele diz, olha, no verso 31, disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ou seja, aquele rei se revoltou contra Eliseu, achando que a culpa daquilo que estava acontecendo era do profeta. Mas isso é uma coisa que acontece muito em tempos de crise, irmãos. Lembra das Torres Gêmeas? Quando aconteceu lá daqueles aviões
se chocarem contra as torres gêmeas? O que as pessoas lá nos Estados Unidos, alguns homens que nunca não queriam Deus, né? não falavam em Deus, eles começam a rejeitar Deus nos Estados Unidos, né? Há um movimento muito forte, né, de negação da fé, do seu passado e tudo mais, mas naquele 11 de setembro, né, depois daquele acontecimento, dias depois, alguns jornalistas foram entrevistar a filha de Billy Graham e perguntaram onde estava Deus neste dia, onde está Deus? E a filha de Billy Graham diz, olha, mas vocês tiraram Deus das escolas, vocês tiraram Deus dos departamentos públicos, vocês tiraram Deus, vocês tiraram a Bíblia, o ensino bíblico, vocês tiraram as orações das escolas, agora vocês querem Deus? Ou seja, as pessoas não entendem que elas rejeitam a Deus, mas quando acontece uma tragédia, elas começam a perguntar onde está Deus? E começam a culpar Deus pela tragédia, e não veem o seu próprio pecado. E aquele rei foi um rei que não soube ler a história, não soube entender o que estava acontecendo, né? E aí ele se revolta contra Deus, contra o profeta, que é o representante de Deus. Irmãos, o que Deus deixa e o que Deus permite acontecer na história é para que os homens se voltem a Ele, para que os homens se voltem para a sua palavra, para que os homens possam voltar os seus corações para o próprio Deus. É importante, irmãos, nós entendermos isso e entendermos a história, que Deus é soberano e o que Ele está fazendo na história, irmãos, o que Ele faz é para que nós possamos nos achegar a Ele, para que nós possamos voltar os nossos olhos para Ele, né? E Deus, apesar do juízo, né, Ele ainda traz uma palavra, né, uma palavra de vida, uma palavra de restauração. No capítulo 7, né, quando o rei vai atrás de Eliseu, né, e diz aqui no verso 33 do capítulo 6, diz assim, falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei, eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Veja só, irmãos, há uma palavra profética aqui de Eliseu para aquele povo, naquele momento. Apesar de tudo que estava acontecendo, Deus ainda iria agir para provar, para dizer ao povo e para mostrar àquele rei que Deus é quem está no controle de todas as coisas. Deus é Senhor sobre a história. Então, irmãos, nós precisamos ter a confiança, a fé de que Deus está no controle de todas as coisas. De que Deus não perde o controle de nada e que tudo o que está acontecendo, todas as coisas que acontecem, né, Deus está olhando, Deus está vendo, Deus está atento às nossas vidas e à história. Ele está agindo na história. Deus não está simplesmente olhando lá de cima, mas Ele está agindo na história. Ele está agindo nas nossas vidas, Ele está agindo nas nações. E é interessante que quando Deus quer mudar uma cena, irmãos, e Ele muda muitas vezes, para mostrar o seu poder, Ele faz do dia para a noite. Muitas coisas Ele faz assim. E é muito interessante isso, irmãos. O que o profeta fala aqui, porque ele diz assim, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Veja só, irmãos, ele está dizendo aqui que ia vender um tanto lá de farinha, que não existia mais ali em Israel, em Samaria, iria se vender por 16 gramas de prata. Lembra-se que uma cabeça de jumento estava se vendendo por 1 quilo de prata, 1 quilo, e agora ele está dizendo que um tanto de farinha que talvez 1 quilo ali de farinha, iria se vender por
um ciclo de prata, 16 gramas, um ciclo, né, daquilo que eles vendiam lá, que era um ciclo de prata que daria 16 gramas de prata, isso mesmo. Então, irmãos, isso é importante a gente ver, que a palavra ainda não tinha se cumprido, mas o profeta estava dizendo pela fé. Estava na presença do Senhor, ouvindo a Deus, e no meio da crise, ele está declarando uma palavra de fé. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus está dizendo. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos dar crédito à palavra de Deus. E nós precisamos ser mensageiros da palavra de Deus. Nós precisamos ser aqueles que proclamam a verdade, irmãos. Nós precisamos ser aqueles que falam aquilo que Deus quer que fale. Os pastores, os líderes. Nós não podemos ficar falando aquilo que as pessoas querem ouvir, ou falando para massagear o ego das pessoas. Nós não podemos viver assim, nós temos que pregar a palavra de Deus. E muitas vezes a palavra de Deus é juízo, muitas vezes a palavra de Deus é uma palavra profética de bênção, de transformação. Mas nós precisamos de estar atentos ao tempo. Aquilo que Deus quer que a gente fale. Eliseu não chegou ali, não repreendeu, mas ele disse, olha, Deus vai fazer algo e vocês vão ver realmente quem é Deus. Vocês estão duvidando de Deus? Você está achando que esse mal vem por causa de Deus? Talvez sim, venha, mas a solução também vem de Deus. Deus permite que aconteça o mal, mas Deus também dá a solução, para que os homens se voltem para Ele. Isso é importante, irmãos. Nós temos palavras também de esperança, palavras de vida, e eu creio que em pouco tempo as coisas vão mudar realmente aqui no Brasil. Vão mudar para melhor em muitos aspectos, irmãos. Isso é muito importante, você estar atento. Agora, tem gente que quando ouve a palavra de Deus desdenha. Diz assim, porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Olha só, irmãos, é importantíssimo essa questão de que quando a palavra é proferida, tome cuidado com o que você pensa sobre a palavra de Deus. Talvez eu tenha dito aqui, olha, vai melhorar. Algumas pessoas podem até pensar assim, mas será? Irmãos, eu creio nisso. Eu creio que está chegando o momento de mudança, realmente. E alguns podem falar assim, mas isso não vai acontecer, não é possível que aconteça. Eu creio que vai acontecer, irmãos. Eu creio que vai acontecer coisas boas nesse país ainda. Deus está colocando suas mãos sobre o nosso país. Deus está agindo. Apesar de tudo que está acontecendo, irmãos, Deus está agindo. Mas aquele que é descrente, aquele que não crê na palavra, vai dizer, mas nem que Deus faça janelas no céu, isso pode acontecer. Pois é. Mas o profeta sabia o que estava dizendo. Ele diz, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Olha só que palavra. Você está descrendo? Então você vai ver com os teus olhos. Você vai ver essa palavra se cumprir, mas você não vai comer. Tem muita gente que vai ver a palavra de Deus se cumprindo na história, irmãos, mas não vai poder participar. Tem muita gente que vai olhar, né? Que vai perceber o que está acontecendo, mas não vai poder fazer parte da graça de Deus, da bênção de Deus, porque não crê na palavra, porque fica aí ouvindo gente que fala mal de Deus, que fala mal das coisas de Deus. Meu amado irmão, ouça a palavra, creia na palavra. Há muita gente falando mal, há muita gente que desdenha das coisas de Deus. Quando você fala de um milagre, como nós temos visto milagres no nosso meio, as pessoas falam assim, mas será que é mesmo? Será que esse pastor não está inventando? Será que essas irmãs não estão inventando? Será que esses irmãos aí não estão exagerando? Não, irmãos. O que aconteceu nos nossos dias, o que tem acontecido nos nossos dias,
são bênçãos mesmo, são ações maravilhosas de Deus, milagres do Senhor, milagres na vida do irmão Quirino, milagres na vida de outros irmãos que já passaram por essa pandemia e Deus sustentou e Deus sarou, milagres na vida do irmão Geraldo lá que saiu do hospital ontem, né? Deus está operando milagres, irmãos, pessoas de idade, Deus tem curado, Deus tem feito grandes coisas na vida da mãe da nossa irmã Lenice, também, né? Ela deu testemunho domingo. Nós temos visto maravilhas de Deus. Deus tem feito milagres. Irmãos, nesses dias aqui que nós fizemos ali o pátio, no outro dia, irmãos, chegou alguém para nós e falou, e chegou ali e fez uma oferta. A pessoa não está mais na igreja, já foi da igreja há um tempo, mas ela chegou ali e fez uma oferta generosa. No outro dia veio outra pessoa que também não faz parte da igreja e fez uma outra oferta generosa também para a igreja, irmãos. Nós estamos fazendo este pátio pela fé e Deus está confirmando que nós deveríamos ter feito mesmo. Talvez alguns digam assim, não precisava, para que fazer o pátio? Nós queremos fazer aquilo ali, irmãos, para fazer um trabalho com as crianças, para fazer um trabalho de esporte, né? Fazer uma quadra ali, vai custar, nós vamos gastar ainda, mas, irmãos, Deus está abrindo as portas e nós vamos ver milagres do Senhor nesta área, na vida, na cura das pessoas, na saúde, em muitas outras áreas. Nós veremos coisas grandes em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, irmão? Nós precisamos de orar, buscar a Deus e crer que Deus há de fazer. E estar atentos à palavra de Deus, a estar atentos à voz de Deus no nosso coração. Amém? Esteja crendo, irmão. Esteja aí colocando a sua fé no Senhor. Não desanime. Não desanime, porque coisas boas virão. E olha, Deus, quando Ele começa a agir, irmãos, Ele age sobrenaturalmente para que os homens saibam que é Ele que está fazendo. Que não é nenhum homem, não é rei nenhum, não é a força do homem que consegue transformar as situações, mas é o nosso Deus maravilhoso. É Ele que faz essas mudanças, é Ele que move reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, e entendimento aos entendidos. Aleluia! O nosso Deus é soberano, o coração do rei está na mão do Senhor, e Ele o dirige para onde Ele quer. Irmãos, quando Deus quer fazer, Ele faz. E veja só que aquele acampamento dos sírios estavam lá, aquele exército grandioso estava lá, e Deus, então Ele suscita ali no arraial deles, né? E ele, um barulho como de um exército indo contra eles, e aquele exército todo se levantou ao anoitecer e foram embora, saíram correndo, né? Com medo, deixaram tudo para trás. Mas como se descobriu isso? 4 leprosos. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Verso 3 do capítulo 7. Agora o 4. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram, e os esconderam.
voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros, o texto que nós lemos: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Irmãos queridos, essa palavra é maravilhosa. Veja só que aqueles 4 leprosos eram as pessoas mais longe ou mais distantes de serem usadas realmente para libertar Israel. Mas Deus, irmãos, Ele usa quem Ele quer. Deus, Ele não está olhando para a sua condição, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou saudável, se não sou. Deus usa quem Ele quer. E às vezes é justamente para humilhar aqueles que se acham, aqueles que são os poderosos, aqueles que se gabam de grandes coisas, de serem sábios, de serem eloquentes, de conseguirem ter uma prédica maravilhosa, de dizerem coisas e palavras, né, até que as pessoas não conseguem nem entender direito. Não! Deus, Ele usa quem Ele quer. E Ele, nesse momento, Ele usou esses leprosos que tomaram uma decisão. Olha, se nós vamos lá para o arraial do Sírio, se eles nos matarem, nós morreremos. Se eles deixarem nos viver, viveremos. Porque aqui, parados, nós vamos morrer. Irmãos, eu creio que hoje é um dia, é um momento em que a Igreja de Cristo também tem que se mover. A Igreja de Cristo vai ficar parada? A Igreja de Cristo vai ficar estática? Será que nós vamos nos acovardar diante do mundo que se levanta contra a palavra de Deus, que deixa que os cristãos sejam perseguidos e mortos em muitos países e não falam nada e não dizem nada? São dizimados muitas pessoas por causa da sua fé. O mundo está feliz por isso. Sabe por quê? Porque o mundo está do lado do anticristo, está servindo a Satanás, em conluio com o inimigo, está nas mãos de Satanás. Mas a Igreja de Cristo é oposição, a Igreja de Cristo faz oposição a este mundo vil e mau, ao inimigo das nossas almas, aquele que é o inimigo de Deus. A igreja é aquela que sustenta realmente a sociedade. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos de tomar uma atitude como desses leprosos e dizermos, olha, nós não ficaremos, nós não vamos ficar parados, porque nós precisamos de tomar uma decisão. E quando eles tomam aquela decisão de ir, eles vão ficar assombrados com aquilo que aconteceu. Eles encontram aquele arraial, todo aquele local do exército, que era um lugar certamente muito grande, porque o exército era muito grande, totalmente vazio, sem ninguém, e tudo lá deixado nas tendas. Eles começam a ver, e a prata, e a um monte de coisa, a comida, a viveres em abundância, roupas e tudo mais, e eles começam a pegar aquelas coisas e guardar, e olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, vamos guardar isso daqui, e de repente, espera aí, nós não estamos fazendo bem. Irmãos, essa palavra é muito forte. Muitas vezes nós estamos olhando para isto, para a palavra de Deus, para a verdade de Deus, para a revelação de Deus em Cristo Jesus, e nós estamos desfrutando do benefício que temos, da paz em Cristo Jesus, do amor de Deus, da esperança que temos em Cristo, da fé que temos, da palavra que nos dá essa fé para nós prosseguirmos, para nós vencermos as lutas diárias, as aflições, as crises que estamos vivendo. Essa palavra nos levanta, mas há muita gente que não está tendo isso. Há muitos que não conhecem, há muitos que estão enclausurados, que estão morrendo de fome espiritual, de fome física. Eles estão morrendo, eles não conhecem a palavra. Eu já ouvi falar de Jesus, já ouvi,
mas não conhece a palavra, não conhece o Deus que liberta, não conhece o Deus que transforma de um dia para o outro realidades inteiras, nações inteiras. Deus pode fazer isso. Aleluia! E aqueles leprosos que eram indignos, que nem eram aceitos em Israel, porque eles eram leprosos, eles não poderiam entrar na cidade, por isso estavam do lado de fora dos portões. Eles tomam aquela decisão de ir, e quando eles veem que tudo está ali, eles começam a aproveitar daquilo ali, e de repente eles caem na consciência e falam: não, nós não estamos fazendo bem. Este dia é dia de boas novas. Irmãos, nós estamos vivendo dias que temos muitas más notícias no mundo. Há muita coisa ruim acontecendo, há corrupção acontecendo, há situações muito terríveis, mortes e tudo mais, mas nós temos uma palavra de vida eterna, e nós precisamos estar preparados, irmãos, para proclamar esta palavra aos que não a conhecem. Proclamarmos que há salvação em Cristo, que há abundância de bênçãos em Jesus para esta vida e para a vida futura, principalmente na eternidade. A palavra de Deus nos garante a vida eterna. A palavra de Deus nos garante: Cristo ressuscitou dos mortos, porque Ele ressuscitou, nós ressuscitamos também. A palavra de Deus nos garante que o Espírito Santo está em nós, Ele está agindo em nós, Ele está habitando em nós, Ele está nos usando para a glória de Deus. Que coisa tremenda, irmãos, é nós podermos ser instrumentos nas mãos de Deus para levar essa palavra de poder, o Evangelho, que salva, que transforma, que cura, que liberta das mãos do maligno e que traz nova vida ao coração das pessoas. Eu e você, meus irmãos, nós somos portadores desta mensagem de vida, desta mensagem de paz. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Nós podemos esperar enquanto as pessoas estão morrendo? Não podemos, irmãos. Nós precisamos de nos dispor e ter coragem para pregar o Evangelho. Se morrer, morreremos. Se viver, viveremos. Nós precisamos de falar do amor de Deus, da graça de Deus. Perder a vergonha, parar de dar desculpas. Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho dom, eu não sei. Irmãos, você sabe de Jesus, eu sei de Jesus, e nós precisamos proclamar a palavra de vida, de vitória, de transformação, com fé. Realmente, e aqueles homens, aqueles leprosos voltaram para Samaria, e ali nos portões eles gritaram e disseram que, olha, vieram, pois, verso 10, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. E depois, ao final disso, eu vou encerrar, né? O rei duvidou, mas por uma outra pessoa que falou com ele, ele mandou algumas pessoas para irem lá. Ele achou que era uma pegadinha lá, uma emboscada do rei da Síria, que queria que eles saíssem da cidade, abrissem os portões, aí então ele entraria. Mas alguém falou para ele, olha, no verso 13, então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 cavalos que ainda restam na cidade, né? E manda alguém ir lá para ver se é verdade, né? E aí eles foram. Foram, pois, verso 15, após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Verso 16, então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. A palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus sempre se cumpre. A palavra que Cristo deixou a nós vai se cumprir.
A volta de Cristo vai se realizar. Mas a palavra de Deus se cumpre no nosso dia. A palavra de Deus se cumpre hoje na nossa vida. Se nós confiarmos, se nós a proclamarmos, se nós crermos na palavra de Deus, ela vai se cumprir nos nossos dias. E diz assim, olha, aquele que tinha duvidado, irmãos, veja só o que aconteceu. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, aquele que duvidou. Mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Veja só, irmãos. Não duvide da palavra. Proclame a palavra. Viva a palavra. E deixe Deus agir através da tua vida, da minha vida. E a nossa igreja vai ser um testemunho vivo da bênção, da graça de Deus, do poder de Deus na nossa geração. Não a nossa igreja, mas a igreja de Cristo. Nós precisamos ser esta igreja pujante, essa igreja vitoriosa, essa igreja corajosa, que enfrenta os desafios da vida, que enfrenta as crises da vida, que não se deixa amedrontar pelas más notícias, mas que toma posição e diz, olha, eu estou nas mãos de Deus. Deus vai cuidar. Nós não somos loucos, não, mas nós somos aqueles que creem. E nós precisamos tomar atitude de fé, irmãos, em nome de Jesus. E o Senhor estará conosco. Assim que nós tivermos condições, irmãos, nós vamos sair para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, muito mais do que estamos fazendo, e vamos investir nisso. Estamos investindo ali no terreno, né? Para fazermos algum trabalho social, para fazermos trabalho evangelístico. Cremos que Deus vai nos dar essa oportunidade de fazermos grandes coisas. Em nome de Jesus, agora é preciso investir, é preciso colocarmos fé, é preciso colocarmos o nosso coração na obra, para que tudo possa acontecer realmente de acordo com a vontade de Deus. Que Deus possa agir através da nossa vida. E assim nós vamos proclamar das verdades de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da esperança que há em Cristo, do juízo que virá. Nós precisamos proclamar essa palavra de vida, essa palavra tremenda e maravilhosa da verdade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Que Deus nos ajude a cumprir o nosso ministério. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós colocamos nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Nós pedimos ao Senhor agora, ó Pai, que o Senhor levante a tua igreja com poder e graça para levar esta mensagem de vida, essa mensagem de salvação, essa mensagem de um Deus poderoso que age, que cura, que liberta, que transforma, que protege, que restaura. Aleluia! Nós colocamos nas tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas, a nossa igreja. Pai querido, o Senhor é que está no controle de todas as coisas. Nós cremos que tudo está nas tuas mãos. Por isso nós andamos pela fé. Nós não vacilamos. Ó Pai, nós não queremos ficar acovardados, mas nós vamos, ó Pai, no nome de Jesus, proclamar a vitória do Senhor, proclamar a vida, proclamar a transformação, proclamar a salvação a todos aqueles que precisam de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, que venham a bênção do Senhor sobre o povo, sobre aqueles que estão, Senhor Deus, longe, aqueles que estão, Senhor, ó Pai, sem saber o que fazer, que estão, Senhor Deus, ó Pai, matando os seus filhos, com tantas coisas ruins, que estão, Senhor Deus, ó Pai, passando por momentos terríveis nas suas vidas, Senhor Deus. Ó Pai, nós clamamos a Ti, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia deste povo, Senhor Deus, e que o Teu poder se manifeste no meio da Tua igreja para a salvação, para a libertação, para a transformação de crianças, de jovens, de adolescentes, ó Pai, de adultos, de casais, ó Pai, de pessoas idosas, Senhor, a todos, que a Tua palavra chegue a todos, que Jesus esteja penetrando o coração das pessoas, ó Pai, essa palavra possa abençoar muita gente ainda, ó Pai, em nome de Jesus, usa para a Tua glória as nossas vidas. Nós somos, Senhor Deus, pessoas, ó Pai, tão
pequenas, Senhor Deus, para sermos usados pelo Senhor, mas se o Senhor usou leprosos, o Senhor pode nos usar. Se o Senhor usou uma mula, o Senhor pode nos usar. Nós não somos nada, mas o Senhor em nós podemos muitas coisas, ó Pai. Nós te louvamos e colocamos nossa vida nas tuas mãos. Para a glória do Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Não se esqueça, domingo, às 9h30 da manhã, nós estamos com o nosso culto presencial. Estamos fazendo algumas experiências para que depois nós possamos ir melhorando, né, esta questão das lives, né? Domingo nós já fizemos o primeiro culto presencial, vários irmãos estiveram em casa, né? Tem toda uma questão que nós temos que respeitar, mas você, irmão, né, que pode vir ao culto, venha estar conosco, venha adorar a Deus, venha glorificar o nome do Senhor Jesus. Né? Domingo agora, às 9h30 da manhã. As nossas meditações continuam sendo feitas, né, diariamente, então quero que os irmãos estejam ouvindo, né? Tire um tempo do seu dia para ouvir a palavra do Senhor. Tem palavras muito boas, eu tenho ouvido as palavras dos irmãos, palavras que nós mesmos fazemos também, né? Vocês ouçam, né? Porque a palavra de Deus é alimento para a nossa vida. Então, alimente-se da palavra de Deus. Ore pelas pessoas, nós temos orado, graças a Deus, estamos unidos em oração, né? Pelas pessoas. Ore pelo seu Tomás, também está num estado ainda ruim, não está tão bom, então precisamos de orar, o estado dele é grave, né? Ore, interceda, ponha a vida dele nas mãos de Deus e que seja feita a vontade do Senhor. Mas cremos que Deus pode agir e curar a vida do seu Tomás, né? Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida. Ore por todos os que estão sendo colocados ali, que estão doentes, mas nós temos tido várias notícias boas também, né? Glória a Deus por isso. Aleluia. Ore também pela vida da nossa irmã Kesley, né? Ela teve Covid, passou, está curada, toda a sua família, o Diego, o Diogo, a Keila, né? Mas a Kesley está com pouco paladar, ainda não voltou todo o paladar, voltou o olfato, mas não o paladar, já faz algum tempo já. Então, vamos orar para que o paladar dela possa voltar completamente em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar mais uma vez. Gostaria que os irmãos estivessem também continuando a contribuir, né, com a nossa igreja, com o seu dízimo, com a sua oferta. Os irmãos têm sido fiéis, seja fiel, porque quanto mais fiel nós somos, mais nós experimentamos também a fidelidade de Deus nas nossas vidas. E fiel não somente nisso, mas em todas as coisas, irmãos, na nossa vida. Amém? Ore, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós, mais uma vez, ó Deus, nos encontramos aqui na Tua presença e colocamos nas Tuas mãos a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, daqueles que estão passando por momentos difíceis, por crises, Senhor Deus, existenciais. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre o Teu povo, Senhor Deus. Crises também, Senhor Deus, de enfermidade, crises no casamento, crises, Senhor Deus, financeira. Ó Pai, põe Tuas mãos sobre cada um, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, pela vida do seu Tomás, que o Senhor esteja operando milagre ali, Senhor, que ele seja restaurado na sua saúde, toda inflamação no seu pulmão desapareça em nome de Jesus, ele seja curado em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida do seu Tomás para a glória do Senhor, que também, Senhor, o paladar da Kesley, Senhor Deus, retorne normalmente, Senhor Deus, que ela possa sentir novamente o gosto completo de todas as coisas que ela venha comer. Ó Pai, em nome de Jesus, oramos, Senhor Deus, por todos aqueles outros que foram citados. Eu não estou lembrado agora de todos, ó Pai, mas pedimos ao Senhor que Tu esteja visitando os filhos, filhas dos nossos irmãos, Senhor Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, realmente guardando a cada um, Senhor Deus. Abençoa a irmã Marilene, Senhor Deus, que está se recuperando da Covid também, Senhor. Em nome de Jesus, põe Tuas mãos sobre ela. Põe Tuas mãos, Senhor Deus, sobre a vida da filha do Amauri também, Senhor Deus. Em nome a Tafne, que o Senhor ponha Tuas mãos sobre ela também, Senhor. Guarda Teus filhos, a todos, Senhor Deus, dessa enfermidade. E, ó Pai, se alguns se infectarem, que sejam
possam passar por isso bem, Senhor Deus, curados em nome de Jesus. Nós já abençoamos desde já para a glória do Senhor, ó Pai. Guarda teus filhos, guarda as nossas famílias. Senhor Deus, protege-nos para a glória do Senhor. E abençoa todos aqueles, Senhor Deus, que estão enfermos. Que este número de mortes no Brasil venha a baixar completamente, Senhor Deus. E aqueles que estão usando essa pandemia para corromper-se, Senhor Deus, para tomar dinheiro do povo, para fazer coisas erradas. Que a tua mão esteja sobre essas vidas para que eles reconheçam seus erros e se arrependam em nome de Jesus. E mudem de atitude, governadores, prefeitos, pessoas que estão usando isso para roubar os cofres públicos. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Quanta gente sem misericórdia. Põe tuas mãos, ó Pai, e que haja mudança na nossa nação. Nós oramos, ó Pai, para a glória do Senhor. Colocamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.